tema da mensagem é Deus está te chamando. Primeiro Samuel, capítulo 3, verso 1. Quem achou, dá uma glória a Deus aí. Aleluia. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Então, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, antes em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou. Foi Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tomou a chamar Samuel pela terceira vez, e se levantou, e foi Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-se, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor. Repita comigo: então veio o Senhor. E ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o seu servo ouve. Diz o Senhor a Samuel: eis-me aqui, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe timirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli, e tudo que tenho falado com respeito à sua casa, começarei eu a cumpri-lo. Pai, obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado porque ela é o nosso alimento nessa noite. É nela que a gente alimenta, é nela que a gente tem os nossos pés firmados para caminhar com o Senhor. Que nessa noite essa palavra, Deus, a palavra mais maravilhosa da terra, a tua palavra, possa vir ao nosso encontro, nos confrontando e nos trazendo discernimento, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar. Quero começar primeiramente essa noite, e minha esposa não está aqui, mas eu queria, com muita humildade, pedir perdão a você, membro dessa igreja, se muitas das vezes você não é assistido pelo seu pastor. Se eu falei um dia com você, se algum dia eu não te procurei, não te mandei uma mensagem quando você esfriou na fé, eu quero de pronto te pedir perdão. Me perdoa, porque também sou falho, tenho as minhas dificuldades como homem, tenho as minhas limitações, mesmo sendo um pastor, carregando esse título tão importante, tão nobre, tão responsável. Eu quero te pedir perdão. Te pedir perdão se às vezes você me entendeu mal, muitas das vezes, mas te dizer que você tem uma pessoa que ora por você. Você tem uma casa que se coloca o joelho por essa igreja. Eu amo essa casa, amo cada membro aqui. E quero dizer para você que eu não quero ser como o profeta Eli esses dias. Eu não quero me posicionar como um homem omisso, como um homem com o coração endurecido em relação a tudo que está acontecendo. E eu sei que muitas das vezes, hoje nós temos aqui aproximadamente, só adultos aqui, 250 pessoas no mínimo, sentado aqui. E eu sei que muitas pessoas aqui têm necessidade, eu não consigo assistir a necessidade que você tem. Por isso que a gente fala muito aqui no GCs, no grupo de crescimento, está próximo de um líder. Mas se você quiser tomar um café, conversar comigo, reunir comigo, eu estou à disposição. Sou uma pessoa acessível. Jamais o meu coração vai ser soberbo, ou jamais os meus olhos vão estar escurecidos em relação a cada membro dessa igreja. Eu amo vocês de coração, eu e minha esposa. Nós estamos aqui como
aquilo que Deus nos confiou, e nós temos dado o nosso máximo para que essa igreja cresça, frutifique. E eu sei que no meio disso a gente muitas vezes é falho, mas dizer que a gente ama cada um de vocês, mesmo eu não sabendo o nome de muita gente aqui, que eu tenho vontade de conhecer, só conheço pelos corredores. Às vezes a gente não consegue fazer o papel de pastor, quer estar próximo, quer estar junto, querido. Eu quero te pedir perdão essa noite para você, no nome de Jesus, amém? Dizer também que esse tempo que a gente está lendo essa palavra aqui é uma palavra tão propícia para os dias de hoje. A Bíblia vai falar que naquele tempo não havia levantado reis em Israel. Os juízes é que estava à frente da nação e governava a nação tanto espiritualmente como politicamente. Mas isso não deu certo. Isso foi levantado por Deus, para que Deus levantasse os juízes e os sacerdotes como aquele povo que orava, aquele povo que sacrificava pelo povo de Deus. Mas a realidade aqui que a gente está vendo é uma realidade de um sacerdote que está cego, está deitado, está cansado. Um sacerdote que não prega mais a palavra, porque a Bíblia vai dizer no primeiro versículo que a palavra do Senhor é muito rara e as visões não eram frequentes. O povo havia adormecido, porque quando uma autoridade espiritual adormece, todos aqueles que estão, o povo também adormece. E aqui a gente tem um cenário triste, um cenário em que um homem que é levantado para ser um sacerdote, ele não está cumprindo o papel de sacerdócio. Um homem omisso, aonde a sua casa está em pecado, aonde ele não está mais fazendo o papel como sacerdote. E a Bíblia diz que Eli estava quase cego. Ele estava cego, mas o cego aqui, irmãos, quando você entende bem, era o cego também espiritual. Não é só uma cegueira física. Porque Deus chama Samuel 3 vezes. E na terceira vez é que ele vai entender que é a voz de Deus. Escute, tem 250 pessoas aqui, se tiver um barulho aqui dentro, todo mundo conversando, se a minha esposa der um grito lá fora, eu vou entender que é a voz dela. Se meus filhos der um grito lá fora pedindo socorro, eu vou entender que são os meus filhos, porque eu não tenho intimidade com eles. A falta de intimidade, a falta de aproximação faz você não reconhecer a voz de Deus muitas das vezes. E o que está acontecendo com Eli é isso aqui. Eli, um homem que foi chamado, separado para aquele tempo, para levar a palavra do Senhor, já não prega mais. Já não fala mais as coisas de Deus. Havia tanta corrupção na religião, por isso a situação estava tão dramática e terrível, por isso Deus não estava mais comunicando. Deus não estava mais comunicando com o povo. Deus não estava falando como ele falava antigamente, querido. O povo havia esfriado espiritualmente, o povo estava vivendo uma escassez, e o pastor, que é aquele que tinha que pegar e falar assim: gente, vamos pregar a palavra, vamos fazer vigília, vamos orar, vamos buscar. O pastor estava adormecido, você só vê ali sentado e ele deitado, e cego. Só que quando você não ouve a voz de Deus, Deus levanta outra pessoa. Quando você não atende o chamado de Deus, irmãos, Deus levanta outra pessoa. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta Samuel, um menino. E a palavra menino no hebraico é a mesma usada com Davi, um adolescente. De 16 a 17 anos aproximadamente, o menino Samuel. A história de Samuel é tão linda. Ele foi prometido na barriga, no ventre da sua mãe. Ele foi entregue ao sacerdote Eli pequenininho. E Eli cuidou daquele menino, ia cuidando, disciplinando aquele menino. Mas aquele menino também, ele estava sendo levantado para um tempo maior. Escute, Deus está levantando você para um tempo maior. Deus está levantando você para algo maior. Deus está levantando você para um propósito maior para essa nação. O que Deus vai fazer na sua vida, onde você vai chegar em lugares que você não imagina, em coisas que você ainda não chegou, que você não alcançou, porque você foi gerado debaixo de uma palavra de Deus. Assim era Samuel. Mesmo a religião corrompida, mesmo a religião, a política corrompida, agora Deus precisa levantar reis. Saul, Davi, quem vai ungir esses reis é o profeta Samuel. Preste atenção. Muitas das vezes, quando a gente vê o cenário, profetas, coaches, a política corrompida, talvez nós olhamos para a nossa classe cristã corrompida, a gente fala: meu Deus, mas Deus está levantando você nesse tempo com uma voz que clama no deserto.
Deus quer te levantar nesse tempo como referência para essa nação. Não importa o cenário que você está, não importa a situação a qual você está inserido, você foi chamado debaixo de uma promessa de Deus. Assim é Samuel levantado. A Bíblia vai dizer que Samuel ainda, a palavra do Senhor não foi lhe revelado. Ele ainda não conhecia a voz de Deus. Mas ele foi chamado pelo Senhor. Ele está quase cego, como eu disse. Mas naquele tempo, a Bíblia vai dizer que a palavra era rara. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É ouvir a palavra. E quando a palavra não está sendo pregada, não está sendo alimentada a nossa fé. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque nossa igreja, a Bíblia é a autoridade máxima da igreja. Ela está acima do pastor, ela está acima do profeta, ela está acima do bispo. A palavra de Deus é a nossa referência. Ela é a autoridade máxima. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. E o pastor parece que esqueceu um pouquinho, o pastor Eli não estava mais pregando naquele tempo. Deus decidiu chamar Samuel como juiz daquela nação. Samuel é responsável em fazer a transição entre os juízes e os reis. Pastor, mas de onde surgiu Samuel? Eu vou te contar um pouquinho sobre a história de Ana. Você pode ler na sua casa o capítulo 1 em diante. Você vai ver a história de Ana. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Seu marido colocou outra mulher dentro de casa. Penina era sua concorrente. E Penina tinha filhos e Ana não tinha. A Bíblia vai relatar que essa mulher muitas das vezes olhava para sua concorrente e ficava um pouco assim triste com tudo o que estava acontecendo. Certa vez Ana vai sacrificar no templo, Ana vai subir porá na igreja. 20 anos Ana orou por um filho. 20 anos Ana pediu um filho. Só que um dia Ana falou assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor. Presta atenção nisso aqui. 20 anos ela pediu o Senhor. Mas quando ela mudou o que ela estava pedindo para algo maior, porque Deus não queria gerar um menino em Ana, Deus queria gerar um profeta no ventre dela. Quando ela disse: Senhor, eu estou orando por um filho, mas deixa eu te falar, se você colocar o meu ventre para ser fértil e eu gerar um filho, eu vou dar ele ao Senhor. Gente que ainda não recebeu porque está pedindo mal. Tem gente que não alcançou aquilo que quer em Deus porque não consegue pedir como tem que pedir, querido. E aí a Bíblia diz que talvez, irmãos, o profeta Eli achou que ela estava embriagada, mas ela saiu do templo. A Bíblia vai dizer que ela saiu do templo com um semblante diferente. Ela sai daquele lugar quando ela faz oração com um semblante diferente. E quando ela está ali no templo, ela volta com Samuel já com os 3 anos de idade, e entrega Samuel como tinha prometido a um sacerdote, a um pastor Eli. E a Bíblia vai nos dizer, você pode ler em casa, nós vamos ter tempo para ler no capítulo 1 em diante, você vai pegar ali até o versículo 3, que Ana todo ano ela ia em Israel, em Jerusalém, e ela levava uma estola sacerdotal para o seu filho. Pastor, mas ele não era profeta, ele não era sacerdote, desculpa. Mas ela estava vestindo ele da essência dele. Todo ano aquele menino crescia, ela trazia uma roupinha, experimentava nele e falava: filho, como é que está aí com um sacerdote? Olha, eu trouxe uma estola sacerdotal nova. É porque ela estava gerando em Samuel um sacerdote ainda. Não era, mas estava gerando. Ainda não é na sua vida, mas você está gerando. Você está orando, você está crendo, você está vendo. Mas não é, mas vai ser. A Bíblia vai dizer que todo ano ela ia lá e trocava a roupinha, porque vai crescendo, vai perdendo a roupa. E tudo que é natural, tudo que está fluindo naturalmente vai crescer. Samuel crescia e ela ia todo ano e falava: meu filho vai ser um homem de Deus. Ainda não é, mas vai ser. Escute,
Naquele tempo, Deus se manifestava somente nos santos dos santos. Havia o átrio, o santo e o santo dos santos. O sacerdote levava o sacrifício, oferecia a Deus. Se ele tivesse em pecado, ele nem saía de lá vivo. Mas algo interessante no que nós lemos aqui essa noite. A Bíblia vai dizer que o Senhor chamou 3 vezes por Samuel. E ele procurou Eli. Quem era Eli? A autoridade de Samuel. Era a autoridade que ele reconhecia. Só que a voz de autoridade que ele reconhecia, ele ia até ele e falava: é você? Não. Porque toda vez que você reconhece uma autoridade na sua vida, você reconhece a voz de Deus. E a Bíblia vai dizer que na 4ª vez, irmãos, na 4ª vez, versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve. Versículo 10, acompanha aí. Então veio o Senhor e ali esteve. Como eu disse, Deus só manifestava onde? No Santo dos Santos. Deus só manifestava lá. Mas a Bíblia está me dizendo que Ele está manifestando no quarto de um garoto de 17 anos. A Bíblia está nos dizendo essa noite que Ele está revelando a um garoto dentro do seu quarto. É porque não tem a ver com lugar, tem a ver com a essência, aquilo que você tem buscado. Tem a ver com o coração. Porque Deus chamou, não atendeu. Peraí, tem um garoto de 17 anos ali, que ele está com o coração, ele foi entregue no ventre da mãe dele, ele é consagrado a Deus. Deixa eu revelar esse garoto no quarto dele. Deixa eu revelar esse garoto lá no quarto dele. É porque Deus busca os improváveis. Deus busca pessoas improváveis. Não foi o sacerdote Eli, a qual Deus já havia ter ido. Irmão, o sacerdote Eli 3 vezes ele não reconheceu que era a voz do Senhor. Na 4ª vez que ele falou: opa, peraí, eu lembrei que tem um Senhor. E agora aquele jovem, Deus está manifestando a ele num quarto. O juízo de Deus chegou sobre Eli, querido. Irmão, sabe o que é longanimidade? Adiar o juízo, não é cancelar. Uma hora Deus cansa. Eli era omisso, os seus filhos eram adúlteros. Se você ler em Levíticos 25, você vai ver sobre a lei do sacrifício. Para sacrificar a Deus, você assava a carne de primeira e a segunda cozinhava. A primeira, quando você estava assando, subia como aroma suave ao Senhor. A segunda, o sacerdote tinha o direito de pegar um garfo com 3 pontas e pegar um pedaço da segunda que estava sendo cozinhada. Sabe o que o filho do Eli estava fazendo? Estava pegando a carne de primeiro, comendo tudo, levando para o pai ainda para comer. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eles estavam comendo o que era de Deus, que era para oferecido a Deus, e o pai omisso estava aceitando e comendo ainda. A longanimidade, querido, entenda, é adiar o juízo, mas Deus está avisando. E Samuel tem uma revelação forte. Não foi a revelação da identidade dele, do CPF dele, não. A revelação foi assim: ó, eu cansei de Eli. Eu cansei da sua casa, cansei da sua família. Eu não vou aceitar mais o sacrifício de Eli. A partir de agora a casa dele está sob juízo. Acabou a longanimidade de Deus. Tem gente, irmãos, que as circunstâncias estão te avisando. Se você não muda, se você não toma uma posição, Deus vai usar as circunstâncias para mudar você. Deus está dando um recado, Deus está falando: muda. Ó, não anda com essa amizade, não senta nessa mesa mais, não fala isso, a longanimidade de Deus, Deus está avisando, Deus está dando recado. Não atendeu, irmão, o juiz de Deus vem. Agora Samuel recebe essa notícia. Samuel recebe essa notícia de que Eli vai entrar sobre o juiz de Deus. Agora, irmão, pensa comigo. Eu entrego meu filho a um pastor, a um sacerdote, a uma autoridade espiritual. Essa autoridade espiritual está corrompida.
Esse menino de 17 anos recebe uma notícia dessa, uma decepção dessa. Aonde eu estou é um lugar corrupto. Aonde eu estou é um lugar profanado. Aonde eu estou é um lugar onde Deus não vai estar mais. Aonde eu dediquei o meu tempo, dediquei o meu esforço, aonde eu me dediquei, é um lugar onde Deus não está. É uma decepção. Quantos de nós também não decepcionamos? Quantos de nós também, na caminhada cristã, nos decepcionamos com pessoas dentro da igreja? Somos frustrados, somos traídos, somos muitas das vezes apunhalados pelas costas. Esse menino entregou a vida para o sacerdote, para aquela casa. Ele acreditava naquela autoridade espiritual, querido. Ele estava ali dedicando a sua vida. Ele não tinha um casamento, ele não tinha uma perspectiva de sonho. Ele queria ser um sacerdote na casa de Deus. E agora Deus chega para ele e fala assim: ó, esse lugar aí, eu vou entrar com o juízo, Samuel. Prepara que minha mão vai pesar um pouquinho sobre essa casa aí. Porque os filhos de Eli, irmão, a Bíblia vai dizer que eles cultuavam a Belial. Eram idólatras também. Prostituíram. A longanimidade de Deus passou, querido. Mas Deus está revelando a um menino dentro de um quarto. É porque que muita gente não foi revelado, mas Deus está revelando a você muita coisa. Deus está entregando para você muitas coisas nesse tempo. Você não vai ficar enganado nesse tempo, querido. É um tempo de Deus te entregar. Versículo 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Querido, isso aqui dá uma lição para mim e para você essa noite. Como eu disse, um jovem que dedicou a um lugar, a uma autoridade espiritual. Sabe o que ele está fazendo? A Bíblia diz que ele ficou deitado a noite toda. Deitado, não está dormindo, deitado. Refletindo, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas de manhã, sabe o que esse menino está fazendo? Abrindo a porta do templo. Eu sei que eu fui decepcionado, eu sei que eu estou num lugar que a mão de Deus vai vir, mas tem gente lá fora que está querendo sacrificar, tem gente lá fora que está querendo orar, tem gente lá fora que está trazendo um sacrifício. Eu preciso abrir a porta para que essas pessoas entrem e adorem o Senhor, cultuem o Senhor. Os sacerdotes não estão preocupados, mas eu quero é cultuar a Deus, eu quero adorar o Deus da minha vida, e Ele está abrindo a porta para as pessoas, porque não importa a decepção, não importa o que você passou, você vai ser aquele que vai abrir a porta para as pessoas. Adorar a Deus, querido. Você vai ser aquele que vai levar as pessoas a Deus. Você não vai ser aquele que vai sentar na mesa para falar mal, não. Você não vai ser aquele que vai apontar o dedo, não. Você não vai ser aquele que vai dizer: ah, agora está tudo perdido. Não, você vai ser aquele que vai dizer: tem gente querendo adorar, tem gente querendo sacrificar, tem gente querendo louvar a Deus. Deixa eu abrir a porta para esse povo entrar. Tem lugares que não te cabe mais. Tem amizades que não cabe mais a nós, querido. Encerrou o ciclo. Tem locais que você não frequenta, tem mesa que você não se assenta. E se você sentar em uma mesa, irmão, e estiver falando, sai dela. Se você sentar numa mesa e estiver falando de uma pessoa, aquela pessoa não estiver presente, sai dessa mesa, porque o diabo está sentado lá nessa mesa. Que esse jovem está nos ensinando nessa noite peraí, eu nasci com um propósito, eu fui gerado com um propósito. A minha mãe me consagrou no ventre dela, eu fui separado por esse tempo, agora ele não quer, eu quero Deus. Ele está corrompido, mas o meu coração é incorruptível. Irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai falar: filho, vai chegar tempo que eles não vão suportar sã doutrina, e como coceiras nos ouvidos, eles não vão suportar a palavra de ouvir a palavra de Deus. Hoje tem profeta na internet aí para tudo, irmão. Tem um aí que está fazendo o maior sucesso, está ganhando dinheiro, e tem bobo seguindo ainda, e acredita ainda. A maior profecia está aqui na palavra, ó. Essa é a maior profecia da igreja.
Eu já vi o final dela, irmão, desse livro maravilhoso. Ah, nós vamos morar na glória com Jesus. Esse livro termina, nós moramos na glória com Ele. É a maior profecia de todos os tempos. Não é tempo de você ficar ouvindo qualquer voz. Escute. Não é tempo de você ficar ouvindo qualquer voz. É tempo de você ter um ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Porque Ele está falando, Ele está te chamando. Gente que está com o ouvido, parece que tampado ao que Deus está falando. Querido, eu já falei isso aqui, eu estou conversando com pessoas, orando por algo, e quando eu observo a resposta no lado daquela pessoa, eu falei, gente, é isso aí. Deus me deu um código aqui agora. Essa oração está respondida. Quantas vezes aconteceu isso comigo? É desse jeito. Deus fala através de pessoas. Agora nós temos um jovem que não está decepcionado somente, mas que está triste, que não dormiu. Mas uma coisa esse jovem está fazendo. Ele está abrindo a porta do templo para as pessoas adorarem a Deus. Esse menino vai ungir Davi, vai ungir Saul e vai ungir Davi, rei de Israel. Porque Deus te chamou para algo maior. Você foi gerado para algo maior. Os filhos de Eli receberam a repreensão do Senhor. Os filhos de Eli foram repreendidos pelo Senhor. Eli foi repreendido pelo Senhor. Mas Samuel foi guardado para aquilo que Deus tinha para fazer sobre a nação. Deus vai fazer algo lindo sobre essa nação. Deus vai fazer algo maravilhoso sobre essa nação. Mas entenda, querido, não tem a ver com o que você quer, não tem a ver com aquilo que você está sentindo ou passando, tem a ver com o Senhor e os propósitos dEle. Então o que você tem que fazer é se posicionar nesse tempo como um crente maduro, cristão, ter maturidade. E caminhar para aquilo que Deus te chamou para você fazer. Deixar de ser essa geração mimimi. Uma geração que não pode ser chamada a atenção, irmãos. Às vezes como pastor a gente tem que repreender alguém e falar, filho, isso aqui não está certo. Faz assim, porque assim está errado, entende? Não pode fazer assim, na Bíblia está dizendo que não pode, vai dar ruim. Você era amigo da pessoa, agora acabou a amizade. Porque não reconhece uma autoridade espiritual na vida. E quando você tem dificuldade de reconhecer a autoridade espiritual, você tem um grande problema, querido, de submissão. Deus quer te separar para esse tempo, querido. Deus quer separar você para esse tempo. Eu estou vendo pessoas aqui essa noite que ainda não são, mas que vão ser. Eu estou vendo jovens aqui que ainda não são pastores, mas vão ser pastores. Eu estou vendo aqui pessoas ainda que não são profetas, mas vão ser profetas. Eu estou vendo pessoas que ainda não são missionários, mas são missionários. Está na essência de cada um deles. Estava na essência desse menino. Ser um profeta naquele tempo. Quem sabe essa noite, querido, você está aí desanimado, triste. Fala, pastor, eu já fui tão afligido, meu amigo. Irmão, se eu fosse falar decepção, eu nem estaria aqui hoje. Se Jesus no ministério dele fosse olhar decepção, ele não tinha morrido naquela cruz por nós não, porque a gente decepciona Deus todo dia. Todo dia a misericórdia Ele renova sobre a nossa vida, para que a gente não seja consumido. Mas a graça dele nos sustenta. Sabe o que Deus quer dizer para você nesse tempo, querido? Tem muita gente dando ouvido a tantas vozes. O que Deus está dizendo é, para um pouquinho, escuta a minha voz. Não seja insensível à minha voz. Não, eu estou dizendo, eu estou falando, eu estou clamando. Será que você pode dizer que eis-me aqui, Senhor? Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. É ter um coração disponível para a obra. Irmão, está aqui um exemplo, pastor Pedro. Trabalha como pedreiro. Bate marreta o dia inteiro. Quantas vezes eu precisei dele aqui e falei, pastor, nós vamos sair de lá mais ou menos 1h, meia-noite. Nós saímos daqui, não foi, pastor? Meia-noite, 1h, fechando a igreja. Para reunir, para conversar, para resolver algumas coisas com algumas pessoas.
Nunca vi murmurar, nunca vi reclamar. Toda vez que eu precisei, Ele esteve aqui ajudando a gente. Deus seja louvado pela sua vida, pastor. Tem lugares que você vai precisar sair. Tem ambientes que você não vai ter que frequentar mais. Tem pessoas que você não vai ter que nem responder no WhatsApp mais, querido. Porque essas pessoas não edificam, essas amizades não edificam mais a sua vida. Esses lugares não edificam mais a sua vida. Esses ambientes não fazem mais parte da sua vida, da sua história. Você vai ter que sair essa noite de lugares. Você vai ter que desconectar de pessoas que não estão trazendo a glória de Deus para a sua vida. E entender que Deus te chamou e te separou para esse tempo. Deus vai fazer algo lindo sobre a nossa igreja. Eu creio nisso, eu tenho orado por isso, eu tenho visto isso. Deus tem me dado visão sobre essa igreja, daquilo que Ele vai fazer. Mas Ele quer que a gente se posicione como pessoas maduras. Não mimimi, eu não vou mais no culto porque não me cumprimentou. Eu não vou passar perto daquela ovelha porque aquela ovelha não falou aquilo de mim. Querido, tenha maturidade nesses dias. Imagina Samuel falando: Deus, eu decepcionei com esse negócio aí. Eu entreguei minha vida toda para o profeta, para o sacerdote. Eu estava aqui na casa dele, minha mãe me deixou aqui. Eu estou longe de casa, eu estou longe dos meus pais. Eu estou decepcionado com esse homem. Eu quero ir embora. Não. Ele entendeu que ele foi separado, que ele foi guardado por um propósito maior. E Deus só vai te dar alguma coisa. Presta atenção na história de Ana. Deus só vai te dar alguma coisa se tiver propósito. Deus só vai te dar essa empresa se tiver algum propósito nela. Deus só vai te dar um casamento se tiver um propósito nele. Deus só vai te dar um noivado se tiver algum propósito para ele. Tem gente querendo coisas de Deus, mas não tem propósito. Está prosperando, mas não tem propósito. Para que você está prosperando, meu filho? Para que você quer casar? Qual que é o propósito disso? Para que você quer um ministério pastoral? Qual que é o propósito, Ana? Você está orando 20 anos, Ana, para um menino, mas você está querendo um menino. Eu estou querendo um profeta para essa nação. Qual que é o propósito? Você pede para Deus as coisas. Tem gente pedindo, batendo na porta, não está sendo aberta. Rever seus conceitos, querido. Deus é o Deus que dá, mas é o Deus que toma também. É o Deus que tira também. Mas quando Ana dobrou o joelho e falou assim: ele vai ser seu, vou entregar ele para o sacerdote. Irmãos, eu fico pensando no céu. Para tudo, espera aí, a oração de Ana mudou. Dá a ela um filho. Dá a ela um filho. Deus não tem dificuldade em dar a gente nada, mas tudo tem que ter um propósito. Eu quero encerrar. Talvez Deus não tenha falado com você nesse tempo. Talvez Deus tenha falado, mas é você que não tem escutado a voz dele. Você não tem escutado o que Deus tem falado para você. Deus levantou um homem para liderar uma nação. Deus quer te levantar para algo maior que você nem imagina, querido. Para um propósito maior. Enquanto você está pensando aqui, Deus está falando: meus pensamentos são mais altos. Os caminhos meus são mais altos que os seus. Você foi guardado e separado para esse tempo. É uma noite a gente poder refletir e dizer: será que eu estou estendendo o chamar de Deus? Quantas vezes eu perguntei a Deus: por que, Deus, o Senhor me deu esse ministério pastoral? Por que o Senhor me deu esse ministério pastoral em Contagem, Deus? Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito? Me mostra, Senhor. Porque a pior coisa, irmãos, é quando Deus está falando, Deus está avisando, e a gente está como Eli, cego, deitado em uma cama, não escutando mais a voz de Deus, não entendendo que é Deus que está falando. Se você não se posicionar, Deus vai levantar outras pessoas. Se você não tomar uma posição,
Deus vai levantar outras pessoas. Homens, escute o que eu estou falando com você, homens. Se posicione no seu casamento, se posicione na sua casa. Vamos se posicionar sobre essa cidade. Vamos parar de reclamar, nós como homens. Vamos para a praça, para o RPM. Vamos tomar essa cidade. Vamos tomar a cidade porque contágio é de Jesus. Para de falar mal da prefeita. Ora por ela. Peça a Deus para te usar como instrumento, para você estar lá dentro falando de Jesus para aquelas pessoas, irmãos. Ser um instrumento de salvação para alguém. Que o nosso movimento vai chegar naquela praça, quando aquelas pessoas vão falar assim, peraí, tem um movimento, está tendo 300 homens lá, 400 homens, pessoas estão se rendendo a Jesus, está acontecendo um avivamento lá. É isso que eu tenho orado, querido, para que os homens despertem para algo maior nessa cidade. Se posicione como sacerdote da sua casa. Não sejam omissos como Eli foi. Porque a Bíblia vai dizer que eles eram sacerdotes, porque da linhagem de um sacerdote automaticamente nascia o sacerdote. Mas eles estavam corrompidos dentro da igreja. Eles conheciam toda a liturgia de um culto, de um sacrifício, mas estavam fazendo as coisas erradas para Deus, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Irmão, se é uma coisa que eu tenho maior temor, é pelas coisas de Deus. Eu cheguei aqui, eu ajoelhei e falei, Deus, eu tenho temor de subir aqui e falar da Tua palavra, Jesus. Minhas pernas tremem, mas Deus não tira isso de mim não, porque todo Deus que a minha perna está tremendo aqui, é que eu estou dependendo do Senhor, não é de mim mesmo, não é na força do meu braço. Não deixa eu caminhar pela força do meu braço, Senhor. Não deixa eu caminhar achando que é por mim, é por meu mérito, que eu estou crescendo, meu ministério está bom. Não, Deus, é o Senhor, a glória é do Senhor, Deus. Não deixa eu ficar cego não, Deus. Quando o meu nome for conhecido, Senhor, não deixa eu me perder não, Deus. Não deixa eu perder a essência. Não deixa eu entender de onde eu saí, por que eu saí, qual o propósito que eu tenho que fazer. Por que tanta gente se perde, tanto ministério se perde, querido? Porque vai caminhando na força do braço como Eli. E já não escuta mais a voz, já não tem mais temor com as coisas de Deus. Faz de qualquer maneira, de qualquer jeito. Rouba o que é de Deus, roubando o sacrifício. Mas Samuel está aqui dizendo para nós essa noite. Eu fiquei a noite toda deitado, mas eu estou abrindo as portas da casa do Senhor. Eu estou abrindo as portas para que as pessoas venham sacrificar e adorar a Deus. Vamos abrir as portas essa noite no nosso coração. Vamos abrir as portas e dizer assim, Jesus, entra aqui nessa casa. Entra aqui na nossa vida, Jesus. Entra nessa igreja, Jesus. O Senhor é o dono dela. Não deixa a gente criar divisão, contenda, fofoca no nosso meio não, Jesus. A gente é um povo. A gente é o único exército que luta contra o próprio exército. A gente é o único exército que fere o próprio exército, irmãos. A gente vê alguém caído, Senhor, vamos apontar o dedo, não, vamos levantar. Vamos falar, irmão, levanta. Você caiu, mas vamos continuar. A luta continua, vamos embora. Você vê que o irmão está mais frio, chega, abraça ele, fala assim, irmão, senti você mais triste, mais frio, cansado, me dá um abraço aqui, eu te amo em Jesus Cristo. Vamos caminhar, Deus tem algo maior para nós, não vamos desistir não. Quando vê que alguém não está indo mais na sua cela, na igreja, manda uma mensagem. Quantas vezes eu mandei uma mensagem para uma pessoa que estava quase desistindo de Jesus, eu falei, irmão, Deus tem um plano tão grande na sua vida, Deus pediu para orar por você, manda uma oração para essa pessoa que você sabe que um dia caiu, que foi decepcionado. Faz como Samuel, abre as portas da casa do Senhor para que as pessoas venham adorar Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Revela Jesus essa noite às pessoas. Você foi chamado com um propósito maior para este lugar, querido. Nós não estamos aqui para passar o nosso tempo, não. Deus tem planos, tem projetos para essa casa, e você faz parte desse projeto. Então está na hora de você levantar a sua cabeça, caminhar. Chega de frustração, chega de decepção. Já passou, agora Deus está falando, ei, agora está na hora de você sonar. Eu estou falando com você essa noite, e escuta o meu chamado. Escuta o que eu tenho para você. Tira os seus olhos naturais dessa terra, de onde você está olhando, olha para o meu propósito, olha como é grande. É uma nação que você vai mudar. É uma nação. Samuel foi levantado para mudar uma nação, para ungir rei Davi, da linhagem de Jesus, o Messias.
É tempo de você se posicionar como eu também, dizer: Deus, me faz ouvir a sua voz essa noite mais uma vez. Me faz ter uma experiência que eu ainda não tive com o Senhor até hoje. Mas não deixa eu me perder dentro da sua casa não, Deus. Não deixa eu ser um filho perdido dentro da sua casa não. Me acha essa noite, Jesus. Me encontra essa noite. Se coloque sobre os seus pés essa noite.